Olá, boa tarde. O Papa é pop, aprovado pela maioria das pessoas, independente da religião e até por alguns ateus. Francisco ou Jorge Mário Bergoglio, seu nome de batismo, não tem tanta popularidade assim entre seus pares. Lá dentro, na intimidade do Vaticano, bispos e cardeais criticam o perfil reformista e até revolucionário do pontífice. Para conversar com a gente sobre a atuação do Papa Francisco à frente da Igreja Católica, recebemos o jornalista José Maria Mayrink, repórter especial do jornal Estado de São Paulo, especialista em religiões, e Jorge Cláudio Ribeiro, professor titular de Ciência da Religião da PUC São Paulo. Você pode participar da nossa conversa mandando suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, nós começamos aqui falando, né? Ele é amado por uns e muito criticado por outros, especialmente também dentro do próprio Vaticano. Mas nós podemos dizer que o Papa é popular, é pop, Mayrink? Sim, porque tem oposição no Vaticano e tem fora também. Saiu hoje uma pesquisa feita na Argentina sobre a popularidade do Papa. Aliás, sobre o pontificado dele. E 82,1% das pessoas ouvidas apoiam o Papa. Então, sobram menos de 20%. Claro que pode variar um pouco, mas existe sim. Mas o Papa tem essa personalidade. Acho que é bem até diferente da popularidade que alcançou João XXIII, que promoveu o concílio e deu uma nova imagem à igreja nos anos 60 a 65, um pouco antes, né? Você morreu em 63, parece, né? E porque os meios de comunicação eram outros, não tinha tanto alcance. Hoje o Papa tem muito mais instrumentos para ele chegar às pessoas. Não, prova disso, né, lógico, instrumentos, a tecnologia, tudo isso. Ele estampou aí a capa da revista Rolling Stones na Itália, e a revista tem aqui a capa para nós vermos, né? A revista logo foi questionada, por que ele, né? Por que o Papa estampando a capa da revista? E a direção da revista logo respondeu, porque ele trata de assuntos relacionados ao senso comum, tão comum que a sua solidão começa a ser palpável, professor. Quer dizer, solidão em termos, né? Porque ele certamente tem um outro Papa para conversar, né? Então são dois. E eles têm boas relações entre si. Outra coisa é que ele também saiu daqueles aposentos ali do Vaticano propriamente e passou a morar na Casa Santa Marta, onde tem mais gente e essa proximidade com as pessoas no cotidiano permanece e é até maior, né? Ele só não sai pelas ruas, como ele fazia antes, para conversar com as pessoas e tal, de Roma, né? Mas essa solidão, por outro lado, é inerente ao cargo. Ele tem decisões que só cabe a ele tomar, e ele tem tomado, né? E às vezes são decisões difíceis, são decisões duras. Ele não está a fim de ser popular, mas não obstante isso, ele é popular, né? Até por essa postura, né? Isso acaba também fazendo dele uma pessoa popular. Seguramente ninguém tem unanimidade, né? Muita gente, como na época do Concílio Vaticano II, muita gente gostava demais do Concílio Vaticano II, 62, 65, mas muita gente era oposição, né? Nos Estados Unidos, o Papa Francisco, há muitos grupos que o consideram comunista. E piorou, depois que ele escreveu a encíclica Laudato Si, que é ecológica, ele virou hippie também. Agora, Mayrink, você colocou que ele tem uma aprovação de mais de 80% aí na população estou citando a mundial. Argentina. Eu acho que isso deve corresponder a uma aprovação também mundial. Não, tem um outro dado aqui que diz que justamente que entre católicos e não religiosos, a população mundial passa de 80% também. Agora, e lá dentro do Vaticano, como ele é visto? Lá dentro, algumas pessoas se manifestam, mas não publicamente. A não ser ultimamente, quer dizer, esse ano já, houve uma carta assinada por 4 cardeais, né?
e que cobravam do Papa posições que ele assumiu especificamente com relação à admissão aos sacramentos, o sacramento da penitência, confissão, e a Eucaristia, comunhão, de casais de segunda união. Então, esses cardeais são contra e escreveram a carta ao Papa. E essa carta foi publicada, segundo um dos signatários, porque mandaram a carta para o Papa, ele não respondeu, não divulgou, então eles se viram no dever de divulgar. Mas chega-se ao Vaticano, pergunta, mas aqui há pessoas descontentes, quer dizer, em vários níveis, de cardeais a funcionários também da Cúria Romana. Claro que quem está em cargos importantes, né, como prefeitos das congregações romanas, são todos assim, de confiança do Papa. No entanto, há pouco tempo, houve um problema também com o cardeal, que é o presidente da liturgia e administração dos sacramentos. É um cardeal africano, se não me engano, é Guiné, e que tomou as posições contrárias à orientação da Igreja hoje, com relação, por exemplo, à celebração da missa. Ele apoiou a volta à celebração da missa como antes do concílio, em que os padres celebravam a missa de costas para o povo. Em latim. Ele foi chamado a atenção. Embora, em alguns grupos, a Igreja até permite isso, né? Permite mas não é a orientação geral. Agora, quer dizer, né, essa questão de pedir mais... Ele pede mais tolerância, independente da orientação sexual, essa possibilidade de abrir a igreja para pessoas divorciadas, tudo isso também tem custado caro para ele, não é, professor? Pois é. Colocaram cartazes criticando ele, espalharam em Roma cartazes criticando ele. E isso mereceu um puxão de orelha, porque o Papa falou, vamos parar de fofoca. Quer dizer, se ele chegou a esse ponto, é porque estava correndo solto esse ambiente, né? Esse cardeal aqui, o Mayrim, que se referiu, o cardeal Raymond Burke, ele é linha duríssima. Ele queria que, assim, as pessoas que se divorciaram fizeram um pecado mortal e se quiserem comungar, tem que suspender as relações sexuais entre si, etc. Quer dizer, deu uma Dizem até que ele chegou a dizer que esse mesmo cardeal, que estaria, então, acontecendo uma agenda gay no Vaticano. Ele se referiu dessa forma, né? Então, e esse daí, inclusive, ele tem uma amizade, ele teve um certo acerto aí com o Stephen Bannon, que é o estrategista principal do Trump. Então, a direita, digamos, os ultraconservadores, eles se articulam, esse pessoal, então, articulam uma resistência às agendas mais populares, mais abertas, mais liberais Agora, do Papa Francisco. E o próprio Papa se assume como um reformista, né? Nós até separamos aqui uma frase dele falando da reforma. Vamos ver aqui. Aí diz assim, a reforma não tem uma finalidade estética, como se quisesse tornar mais bela a cúria. Nem se pode entender como uma espécie de avivamento, maquiagem para embelezar o velho corpo curial, e nem mesmo como uma operação de cirurgia plástica para tirar as rugas. Amados irmãos, não são as rugas que se devem temer na igreja, mas as manchas. Mayrim, que reforma é essa que o Papa quer? É uma reforma do que há de distorção, exagero, intolerância, mantendo, no entanto, alguns pontos de que a igreja não abre mão. E não é que não possa abrir, né? Por enquanto não abriu, mas alguns pontos que não pode abrir, que ela considera. Por exemplo, a questão do aborto, né? E mesmo na questão da sexualidade, quando fala assim, respeito ao homossexual, né? E quem sou eu para julgar? Ele fala isso, né? Ao mesmo tempo ele diz, a igreja recomenda... Tem até uma frase que nós separamos aqui sobre isso, né? Só para acrescentar aqui o que o Mayrim está dizendo. Que homossexuais, que eles vivam guardando a castidade. Então, como vai exigir isso dos homossexuais? A igreja exige também dos homens e mulheres solteiros.
Tá aí, se uma pessoa é gay e busca Deus, quem sou eu para julgá-la, né? O pessoal já está se manifestando aqui, o Osmar Luciano, ele fala, a Igreja Católica precisava de um Papa assim mesmo, porque estavam perdendo o terreno, senão estaria aí fadada ao seu fim, professor. Então, eu acho assim que o catolicismo estava chegando numa encruzilhada, num impasse, grande perda gigantesca de pessoas, de contingentes de fiéis, né, para outras religiões mais presentes, inclusive em outros locais que o catolicismo já não estava mais presente. Ao mesmo tempo, eu acho que essa questão de perda de contingente de pessoas, e o Papa também menciona isso, não é tão grave quanto a perda da autoridade, da relevância, sobretudo. Quer dizer, o catolicismo estava perdendo relevância. O que se dissesse não era tão levado a sério. Por quê, professor? Porque estava distanciado da vida das pessoas. Estavam posturas muito rígidas. E, de repente, começa a se discutir, por exemplo, o papel das mulheres na igreja, melhorar isso. A questão da pedofilia passou a ser falada com clareza, né? Com transparência. Então, algumas coisas foram deixando de ser não dito para ser tema de debate, né? E isso daí é uma das características do Papa. Ele ouve, ele quer ouvir as pessoas, mesmo esses cardeais que são opostos à posição dele, ele Mas não parece que ele está muito disposto a recuar também, né? Não, também, claro. Ele até falando sobre essas críticas aqui, tem um trechinho aqui. Cadê? Vai entrar agora? Olha lá, ausência de reação é sinal de morte, por isso as resistências boas e até as menos boas são necessárias e merecem ser escutadas, é isso que o professor está falando, escutadas, acolhidas e encorajadas a expressar-se. Mesmo que ele não concorde com todas. Além da encíclica, o Laudato Si, tem também um documento que é uma exortação apostólica chamada Amoris Laetitia, Alegria do Amor. E o amor aí, ele se refere ao amor conjugal. E tem posições muito abertas e muito avançadas quando ele analisa a questão das relações de respeito e de amor, né? Entre o homem e a mulher, que ele desce a pormenores também assim, implicando aí as relações sexuais, o amor no amor conjugal. É um dos pontos, essa exortação apostólica é o que foi contestada por esse grupo de cardeais, explicitamente, porque ele admite, por exemplo, a reaproximação, a acolhida dos casais de segunda união. E fala uma coisa que nós todos já, talvez, se não falamos, nós já vimos, se conhecemos casos, em que muitas segundas uniões, eu nem vou falar da terceira, mas a segunda união, que é muito mais, parece muito mais autêntica do que a primeira. Os casais se dão melhor nessa segunda união, também para os filhos, para eles e tal, e o Papa fala isso, né? É claro que não vai ser aos poucos. Acho que muita coisa na igreja vai ser daqui a 50, 100, 300 anos. Uma história também secular, né? Daqui a 300 anos, eu acredito que a mulher será admitida no sacerdócio. Para ser sacerdote. O senhor acredita nisso? O Papa Francisco diz que não, né? Hoje diz que não. Hoje não. Hoje ainda não. Mas vai chegar ao ponto. Mas essas mudanças que nós estamos vendo aí, né? Lá atrás também eram... Um dos ramos da igreja luterana, por exemplo, já tem mulheres que são reverendas, que celebram a missa, celebram a Eucaristia. Anglicana também. Também tem bispo. Tem. Então, as próximas gerações aí vão ver ainda muita Agora, na popularidade mudança. do Papa, eu tenho feito contatos aí por causa dos 500 anos da Reforma, que vai ser esse ano, do Lutero, contatos com o Evangelho, sobretudo luteranos e anglicanos, e lá se espelha isso, a admiração e o respeito e o carinho que eles têm para com esse Papa hoje. Porque
O Bento XVI já tinha feito isso, já tinha visitado um convento em que morou Lutero na Alemanha. Agora esse Papa visitou também, né, uma comunidade luterana na Suécia. E vai ter uma aproximação muito grande esse ano com a igreja luterana e não só luterana, mas as evangélicas em geral. E o Papa, entre tantos temas aí polêmicos, andou falando também sobre o aborto. Vamos ver um trechinho do que ele disse. O Papa disse que o aborto é um pecado grave, mas argumentou também que não existe nenhum pecado que a misericórdia de Deus não possa alcançar e destruir se há um coração arrependido. Quer dizer, ele mantém a posição da igreja contra o aborto, mas fala em perdão, né, professor? Então, não é só perdão, não é isso, porque isso sempre teve, né? Inclusive, ele passou a facilitar um pouco, desburocratizar o acesso ao perdão, porque antes só bispos ou padres autorizados. Agora, pelo que eu sei, pelo que eu vi, qualquer padre pode perdoar quem quer receber por ter praticado Era reservado ao aborto. Papa antes. Aos bispos, né? Agora, o que importa é a atitude frente a isso, quer dizer, uma atitude de prévia de misericórdia, tá? E não de condenação, primeiro. E isso supõe compreensão. Quer dizer, não é que abriu a porteira, facilitou, liberou geral, não é isso. Mas compreender as condições pelas quais passam as mulheres que, às vezes, a gente pode dizer, elas foram meio que impelidas, quase que obrigadas a praticar o aborto, né? Não é uma decisão fácil para ninguém, né? Isso se sabe, mas terá como digamos, um ombro amigo, né? E outra coisa interessante que ele fala sobre a questão anterior é que a igreja não é uma prisão, a igreja, ele faz o comentário, a comparação de que a igreja é um hospital e que a Eucaristia é um remédio, não é um prêmio, né? É um alimento. Então, que isso seja facilitado, que seja desburocratizada a relação das pessoas com o divino. Nós vamos precisar fazer um intervalinho aqui nessa conversa. Até já. Já estamos de volta com o JC Debate. Conversamos sobre a atuação do Papa Francisco à frente da Igreja Católica. Com a gente, o jornalista José Maria Mairinque e o professor da PUC São Paulo, Jorge Cláudio Ribeiro. São muitas aí as questões, né, que nós gostaríamos de colocar aqui sobre o Papa Francisco, mas vamos trazer aqui uma outra que tem, acho que talvez a ver com esse desafio da Igreja de atrair mais fiéis. O Papa Francisco sinalizou que pode aprovar a ordenação de homens casados. Francisco disse a um jornal alemão que estudaria a possibilidade como alternativa à escassez de sacerdotes, mas destacou que as funções dos homens casados deveriam ser específicas. Desde 2014, o Papa defende que o celibato não é um dogma da Igreja. O pontífice pode ser o primeiro religioso a flexibilizar as tradições católicas e aplicar um projeto que está engavetado há décadas no Vaticano. Mas essa seria uma grande revolução já, né, Mairinque? Ele até teve um outro momento que ele disse que mulheres não, vocês colocaram até aqui no bloco anterior, que nós futuramente, não nesse papado, poderemos ver isso, né? Mas essa dos homens casados já é uma grande mudança. O Dom Cláudio Gomes, ele foi a serviço de São Paulo e quando ele foi transferido para Roma para ser prefeito da Congregação do Clero, ele deu entrevista coletiva, não sei se eu perguntei, mas foi na coletiva, eu perguntei, mas era na coletiva, sobre ordenação de homens casados. Ele falou que era possibilidade e poderia, historicamente, ser retomado, porque já houve. Tá? E que resolveria, né, em parte, a falta de sacerdotes e tal, onde regiões mais afastadas, paróquias. Ele viajou para Roma no dia seguinte e, quando chegou lá, ele teve que, já no desembarque no aeroporto, de certa maneira, desmentir aquela entrevista, no sentido de que teve que explicar
que ele estava falando, não que a igreja estivesse estudando aquele problema, mas que era uma possibilidade, já que não era uma questão de dogma, mas uma questão de tradição e tal. Quando saiu agora o Papa respondendo sobre a mesma questão, a revista alemã que ouviu o Papa, ela lembrou a posição do Dom Cláudio Omes, que ele estaria fazendo um lobby no Vaticano para isso. Não é fazendo um lobby, ele tem uma posição conhecida e certamente conversou com o Papa sobre isso. Ultimamente, o Dom Cláudio Omes defendeu a ordenação de mais diáconos permanentes, quer dizer, de homens casados fossem diáconos para trabalhar em regiões remotas, por exemplo, na Amazônia. Ele trabalha atualmente com a Amazônia, o Dom Cláudio Omes. Mas é uma possibilidade isso aí, né? Ligado a isso também, eu não consegui números exatos, mas uma possibilidade é que há sacerdotes casados, não é casados que seriam ordenados padres, mas pessoas, homens, que foram ordenados sacerdotes, deixaram o ministério e se casaram. E muitos deles estariam dispostos, estariam saudosos do tempo em que foram sacerdotes e que poderiam ser, de alguma forma, aproveitados. De alguma forma, não. Entrar de novo para o ministério casados, né? Pelo que eu li, mas eu não tenho certeza desse número, seriam 414 mil pessoas nessas condições. Nem todo mundo gostaria de voltar para o sacerdócio, mas devido à imposição do celibato, a obrigação do celibato, eles abandonaram o sacerdócio. Mas se houvesse flexibilidade nisso, há um contingente enorme de pessoas super bem preparadas, tá certo? E motivadas. Isso já seria um passo intermediário. Agora, olhando aí pela a trajetória do Papa Francisco, qual que foi o principal avanço? Se tivesse que apontar Mayrink. Foi levar ao pé da letra e seguir aquele conselho que tem dado de a igreja sair da sacristia e ir em direção à periferia. Quer dizer, não é só a periferia geométrica na cidade, geográfica na cidade. É uma periferia daqueles que estão fora da igreja. E ele tem feito isso. O Papa, por exemplo, responde a numerosas cartas dirigidas a ele. Ele responde ou escrevendo ou ligando para as pessoas. Já no primeiro ou segundo ano de pontificado dele, uma mulher ligou dizendo que era mãe solteira, tinha um filho, portanto, já na idade, já tinha mais de um ano, 2, ela queria batizar o filho, mas os padres se negavam. Ele ligou para ela, falou assim, tente aí, se você não conseguir, vem aqui que eu batizo. Ele faz isso. Semana passada, umas freiras lá de Roma estavam em retiro de quaresma e convidaram um padre para ir lá falar para elas. Estavam lá preparadas, chegou o Papa. Com o padre. O padre deve ter falado com o Papa, eu fui convidado, falei, não, eu vou. Ele tem feito isso. E tem feito de uma maneira que hoje que você nem se surpreende mais. Domingo agora, ele foi, acho que foi domingo, sábado, domingo, ele foi lá a Milão. Uma viagem de um dia. Visitou um presídio, uma prisão, conversou com os presos, almoçou com eles e depois foi fazer a sesta, meia hora, que é costume sagrado na Itália, uma das boas tradições da Itália é essa, a sesta. Ele foi fazer uma sesta de 30 minutos e foi lá na prisão. No quarto do capelão e tal, mas foi na prisão. Então ele tem esses gestos assim. Agora o Mayrink está apontando aí os principais avanços, né, nesse perfil do Papa Francisco. E o principal desafio? Eu acho que um dos principais desafios é você, é a mulher. Saber conseguir incorporar o feminino enquanto dimensão humana, mas as mulheres mesmo, né? Uma contribuição maior da mulher e ser acolhidas as questões mais relativas à feminilidade, à sexualidade. E ter ouvido as mulheres.
Tem uma comissão Tem agora de ouvido, mulheres. aham. E outro é que a questão da pedofilia andou dando uma recuada, mas ele está decidido a avançar com essa questão. E combater a corrupção também dentro do Vaticano? Ele falou que tem corrupção no Vaticano. Agora, todas essas atitudes aí do Papa para os tradicionalistas é o início do fim, né? Agora, para quem quer mudanças, está apenas no começo, não é verdade? Qual que você acha que vai ser o grande legado deixado pelo Papa? Eu acho que a misericórdia. A gente tinha antes a ideia, a primeira coisa que eu falei, ele anunciou o ano da misericórdia, então a primeira coisa que tentou fazer é explicar o que era misericórdia. A gente liga logo assim, Santa Casa de Misericórdia, que parece que é uma Santa Casa de caridade só. Mas aí você vai a origem da palavra, tipo, misericórdia, é o amor àqueles mais sofridos, miseráveis, e córdia vem do latim, lá de coração, né? Então, era isso aí. E ele começou a ter esses gestos assim de misericórdia. Então, todos esses, ele está citando aqui, essas saídas dele do Vaticano para ir de encontro à comunidade, ele vai sempre assim, aos mais pobres, aos prisioneiros, os presidiários, né? A pessoas assim. Ele tem, por exemplo, destinou lá 2 casas do Vaticano para receber refugiados. Ele foi lá na ilha do Mediterrâneo que recebe refugiados. Eu acho que, na sequência do que o Mayrink falou, eu acho que uma das coisas importantes é que ele vai estabelecendo um padrão. E aí fica sem jeito quem quiser se opor ou quem quiser recuar. Ele estabeleceu um padrão que vai se multiplicando, né? E aí vai se consolidando. Isso daí é que dá muita esperança também. Tem saído. Ficou curto hoje o tempo para falar de tantas coisas aqui do Papa. Agradeço muito a participação de vocês hoje aqui com a gente e um prazer. Até uma próxima. Obrigada pela sua companhia. Boa tarde para você.